Pessoal, vamos continuar então a nossa geometria espacial e vamos ver agora o estudo da esfera, onde a gente vai ver a área, né, da superfície de uma esfera e o volume, ok? Então a gente observa aqui, por exemplo, essas duas figuras aqui, a gente tem na primeira um arco, né, de 180 graus, onde a gente está considerando somente aquela linha, tá? Ou seja, não tem dimensão, tá? É apenas uma linha. Só teria só um comprimento, né, caso fosse retificar, esticar, ok? Mas é apenas a linha externa de uma figura, tá? Circular. Né? E no caso aqui eu tenho já um setor, né, onde já estou utilizando, tá, toda a região interna aqui, tá? Ou seja, é como se cada parte dessa daqui tivesse formada por vários pontos, tá? E aqui nesse caso os pontos estariam apenas, né, na própria linha aqui, tá? No contorno da linha. Então a diferença, tá, seria inicialmente essa aqui, tá? Então quando a gente faz essa linha, né, só essa linha que forma o arco aqui, dá uma volta, tá? Em torno de um eixo, passando ali pelo diâmetro, né? A gente vai ter o que a gente vai chamar de superfície da esfera, tá? Como se fosse o chão, né? Da Terra, por exemplo, ok? Que a gente vai, a partir disso, obter a área, tá, de uma esfera. E nesse caso aqui eu já estou conseguindo, né, utilizando toda a região interna, então quando eu der uma volta, né, nesse setor aqui, né, eu já estaria utilizando toda a região interna, daí que a gente vai ter o volume, ok? Então, no caso, deixa eu dar uma animada aqui para a gente poder botar isso para funcionar, né, que seria, agora a gente vai fazer esse arco, né, contornar a circunferência, né, contornar a partir desse eixo, né, em torno desse eixo, seria mais ou menos a ideia, né, que se usa, como se fosse, por exemplo, tá, que eu tivesse uma laranja, por exemplo, tá, e o volume seria todo aquela parte que eu vou dizer que eu vou comer, né, que eu vou ingerir da laranja, tá? E essa daqui seria apenas aquela casca, tá? Ou seja, uma casca que é tão fina, tá? Que nem seria uma casca, mas a ideia seria em cima disso, tá? Ou seja, aqui seria todo o miolo, tá? E aqui seria só aquela película, tá? Que reveste o corpo ali, tá ok? Então, nesse caso, a gente fazendo então a rotação de um arco, né? De 180 graus, a gente vai conseguir a superfície da esfera, tá? E fazendo, no caso, dar uma volta no setor, tá? A gente vai ter, no caso, tá? Seria meio círculo, né? Que eu vou fazer dar uma volta, a gente acaba formando ali, ocupando o volume, ok? Infelizmente, essa parte aqui, para a gente conseguir uma dedução da fórmula, a gente vai precisar de cálculos um pouco mais avançados que vão além do nosso ensino médio aqui, tá? Então, a gente vai utilizar a seguinte situação, tá? Vamos anotar quais são as fórmulas utilizadas, tá? E acreditar, tá ok? Que essa aqui, no caso, é a fórmula que é utilizada para se calcular a área, ok? A gente deduz isso, tá? Mas aqui no nosso caso, a gente vai apenas anotar, tá? E memorizar, tá? Dentro do possível, ok? Então, a área seria 4πr ao quadrado, ou seja, a gente vai pegar 4π é constante e vai ficar mudando somente o valor do raio, ok? Tá? Já para o volume, tá? Vai acontecer que o volume é 4πr ao cubo sobre 3. Tá? Também é a mesma situação. Tá? No nosso ensino médio aqui a gente memoriza, tá? Caso caia em alguma prova de Enem, por exemplo, o Enem de vez em quando cobra, tá? Questões utilizando esfera, ok? Então a gente vai ver o primeiro exemplo, né? Que aqui a gente tem um tanque esférico, tá? Que é bastante usado para se armazenar gases, tá? Nesse caso, por exemplo, gás GLP, né? Aquele gás de cozinha, e a gente está considerando aqui, por hipótese, que um tanque que tem o raio de 12 metros, tá? Raio interno, tá? Isso porque ele tem uma espessura, uma parede, tá? Mas a gente está considerando o raio interno, que seria o raio útil ali, ok? E a gente quer calcular qual é a capacidade desse tanque em metros cúbicos, ou seja, quantos metros cúbicos, tá? De gás ele suporta ali, ok? Então é só a gente ver o seguinte, a fórmula para calcular o volume, como eu quero capacidade, né? Que seria o volume, né, interno, né, o máximo ali,
É só utilizar a fórmula que é 4πr ao cubo sobre 3, e como eu disse ali, que a gente já falou, né? 4π sobre 3 é constante, eu preciso somente do raio. E no texto vem dizendo ali que o raio é 12. Então é só a gente fazer uma substituição, tá? Onde tem o R, a gente vai colocar 12. Então a gente fazendo a operação, ficaria com 4π 12 ao cubo sobre 3, né? Calculando lá 12 ao cubo, 12 vezes 12 vezes 12, a gente cai a 1728, e resolvendo dá 6.612π, e dividindo por 3 a gente consegue um volume de 2.304π metros cúbicos, ok? Aqui a gente deixou em termos de π, porque não houve referência aqui, ok? Se falar lá que o π é 314, a gente vai multiplicar 2.304 por 314, ok? E se falar igual o Enem costuma fazer, de adotar o π como 3, é só multiplicar o 2.304 por 3 que a gente vai achar o volume, tá? Não tendo o π aqui, tá? Ou seja, adotando um valor para π. Tá? Aqui no caso a gente poderia, tá? Eu fiz assim, mas a gente poderia fazer uma situação que, como 12, né, dá para dividir por 3, a gente poderia fazer uma situação mais rápida, de pegar aqui, transformar esse 12 ao cubo em 12 vezes 12 ao quadrado, né, que é a mesma coisa que o 12 ao cubo. Que aí, como 12 e 3 dá para simplificar, né, ficaria 4 aqui, né? E ficaria mais fácil, porque ao invés de fazer toda essa conta, de chegar a esse valor de 6.912, tá? Que é um valor na hora do nervosismo, uma prova, pode ser um pouco alto, e a gente cometeu algum erro, a gente pode simplificar aqui o 12 por 3, fica 4, então fica como 4 vezes 4 dá 16, a gente vai ficar com 16 e vai multiplicar por 12 ao quadrado, que é 144, bem mais fácil do que fazer 12 ao cubo, né? E nesse caso é só multiplicar o 16 pelo 144 que a gente vai conseguir lá o 2.304π. Ok? Só uma dica que pode fazer. Aliás, é até melhor, tá? Quem conseguir fazer nesse formato, tá? Seguindo, vamos ver aqui um outro exemplo, que já é agora, eu tenho um outro tanque, tá? Supondo ali, que tem o raio já externo, ou seja, o raio de fora aqui, tá? De 10 metros. E eu tenho ali eu quero pintar tá? esse tanque, tá? Com uma tinta metálica, uma tinta antiferrugem, tá? O que seja. E se a gente tiver, no caso, adotar o π como 3, a gente quer saber quantos galões, né, de tinta eu vou precisar, sabendo que cada galão, tá, tem um rendimento de 60 metros quadrados, ou seja, um galão eu consigo pintar 60 metros quadrados daquela superfície ali, ok? Então a gente vai fazer o quê? Como está falando em superfície, nós já vamos utilizar a fórmula da área, tá? A gente está falando só da área externa que existe aqui, tá? Da superfície desse tanque, ok? Então nesse caso ali, a gente já vai utilizar que a área é 4πr ao quadrado, e como 4π é constante, a gente depende de saber somente o raio, tá? Como está falando que o raio é 10, é só a gente fazer a substituição, tá? Ok? Então a gente vai fazer 4 vezes 3, já que o π é 3, né? Vai ficar 4 vezes 3 e vezes o 10 ao quadrado, que é o raio, a gente vai conseguir 1.200 metros quadrados. É só fazer a divisão, né? De 1.200 por 60, que a gente vai conseguir encontrar o número de galões, tá? Então, nesse caso, dividindo 1.200 por 60, a gente consegue 20, então a gente consegue, no mínimo, vai precisar de comprar, né? Quem for lá no departamento de compras, né, por exemplo, comprar 20 galões para poder, tá, no mínimo, poder pintar essa superfície externa, ok? Tá? Espero que tenham entendido. Vou passar depois um exercício para a gente treinar, mas essa parte aqui eu acho que é bem mais simples do que os outros que a gente já tinha visto até agora. Tá? Um abraço a todos e tudo de bom.